No programa Hora Extra dessa semana, você confere os números alarmantes do trabalho ilegal de crianças e adolescentes. A erradicação do trabalho infantil ainda é um desafio que o Brasil precisa vencer. E a coordenadora do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, Kathleen Lima, vai falar sobre o assunto no bloco de entrevistas. Veja também decisão em que monitora comercial da empresa de telefonia Claro vai receber de indenização moral por não ter gozado de horário para amamentação. Esperamos você! Está começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você confere os seguintes destaques. Uma monitora comercial da empresa de telefonia Claro vai ser indenizada por danos morais porque não pôde tirar intervalo para amamentar durante o trabalho. Veja também que apesar de uma tímida redução, os números do trabalho infantil no Brasil e em Goiás continuam altos. E no bloco de entrevistas, a auditora fiscal Kathleen Lima vai falar sobre os desafios para combater a exploração de crianças e adolescentes no mundo do trabalho. Hora Extra está começando agora. Uma monitora comercial da empresa de telefonia Claro vai ser indenizada por danos morais porque não pôde tirar intervalo para amamentar durante o trabalho. A decisão é da segunda turma do TRT de Goiás, que confirmou sentença de primeiro grau. PB trabalhou por cerca de 4 anos para a operadora de telefonia Claro e decidiu, após sua despedida sem justa causa, procurar a justiça para reaver direitos sonegados pela empresa, como a não concessão do intervalo para amamentação. De acordo com o artigo 396 da CLT, o empregador deve conceder 2 intervalos de 30 minutos para amamentação, mas esse direito não foi garantido à trabalhadora. PB pediu para não ser identificada na entrevista, porque está à procura de outro emprego. Ela conta como foi difícil deixar de amamentar a filha, que hoje está com 2 anos. Quando eu voltei de licença maternidade, a minha coordenadora, que era com quem eu dividia as minhas funções, ela foi demitida. Com isso, eu assumi as minhas funções como monitora e as dela de coordenadora. Então, não tinha tempo hábil para eu ir em casa, amamentar e voltar. Então, eu ficava das 9 às 9 todos os dias e, por isso, eu não tive como fazer essa amamentação da minha filha. Nos primeiros meses foi complicado porque ela só mamava no peito, então quando eu voltei foi muito brusca a mudança. Ela demorou um período de quase um mês para adaptar na mamadeira. Ela sempre foi abaixo do peso, ela ainda está abaixo do peso, ela está com 2 anos e 2 meses agora, e ela ainda está com 8,5 kg, então ela ainda está abaixo do peso. E me prejudicou como mãe, eu me senti lesada de não poder estar num momento tão importante para ela, de poder amamentar mesmo. Ao analisar o pedido da trabalhadora, a juíza Maria Aparecida Bariani, titular da 4ª Vara do Trabalho de Goiânia, condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000. Ainda deferiu o pagamento de 1 hora extra por dia trabalhado, com adicional de 50% e reflexos, referentes aos intervalos para amamentação sonegados, conforme estabelece o artigo 71, parágrafo 4º da CLT e jurisprudência consolidada do TST. A empresa recorreu, mas a decisão foi mantida pela segunda turma do TRT de Goiás. No voto, o relator do processo, desembargador Paulo Pimenta, salientou a importância da amamentação para a criança e para a própria mãe, pois além de prevenir doenças e fortalecer o sistema imunológico do bebê, estreita os laços de afetividade entre a mãe e o recém-nascido. O desembargador também reconheceu a ilicitude do ato de sonegar à mãe o gozo das pausas para a amamentação, que frustrou-lhe legítimas expectativas pessoais num dos momentos mais sensíveis da vida feminina. Fiquei muito satisfeita, fiquei feliz. Eu me senti aliviada. É um peso que eu ainda carrego comigo, como se fosse uma consciência pesada mesmo, de não ter amamentado a minha filha.
Mas eu fiquei muito contente, muito feliz mesmo com a decisão. O advogado Fernando Barcelos, que atuou na causa, disse que a decisão do TRT pode servir como precedente em casos semelhantes e inibir que outras empresas soneguem o gozo do intervalo para a amamentação. Inédita. A questão do intervalo ela é reconhecida, mas o dano moral, quando é dado, é muito raro. A gente nunca tinha visto aqui no TRT 18º, mas o TRT 18º ainda não tinha nenhuma decisão do nosso conhecimento. Para nós a decisão é muito legítima e aplica a lei de forma correta, porque reconhece o direito da mãe à amamentação e aplica a legislação às empresas para que elas passem a respeitar esse direito das mães e tanto das crianças também, porque faz muito mal as mães e as crianças deixarem a amamentação de lado por conta da empresa impor que elas não possam fazer isso. Apesar de uma tímida redução, os números do trabalho infantil no Brasil e em Goiás continuam altos. Confira a reportagem. Lugar de criança na escola, estudando português, matemática, fazendo atividade física, brincando com os colegas, aprendendo cidadania. Mas a gente sabe que essa não é a realidade de todas as crianças e adolescentes do Brasil. Muitos ainda acordam cedo não para estudar, mas para trabalhar, para ajudar no sustento de casa. Pesquisas do IBGE mostram que o trabalho infantil está diminuindo no país. Caiu em média 10% de 2012 para 2013. Houve sim um pequeno avanço, mas os números ainda são altos. Hoje, mais de 3 milhões de brasileirinhos que deveriam estar aqui na escola estão lá fora no mercado de trabalho. Aqui em Goiás, a quantidade de menores trabalhando aumentou 0,2% no mesmo período. Eles estão nas ruas, nas feiras, por toda parte. Ainda de acordo com o IBGE, em 2013, 7,5% da população de 5 a 17 anos estavam em algum lugar do país desenvolvendo alguma atividade laboral. Esse garoto de 10 anos já sabe costurar bolsas para recém-nascidos. De manhã vai para a escola. À tarde, pelo menos 2 vezes na semana, ajuda o pai na fábrica. Não atrapalha você de estudar, não? Não. Você gosta de estudar? Gosto. Tá tirando nota boa? De vez em quando, mais ou menos. Segundo a diretora dessa escola municipal do setor Vera Cruz, muitos alunos acham que vão conseguir estudar e trabalhar sem problemas. Mas não tem jeito. O rendimento escolar é prejudicado. Ela não vai ter aquela capacidade de concentração, as atividades dela sempre vai ficar desfavoráveis em relação a das outras crianças, ela não vai conseguir concentrar, ela não vai conseguir fazer as atividades, acompanhar a turma, então com certeza atrapalha sim e muito. Segundo essa desembargadora, várias ações contra empresas que exploram menores chegam às varas de trabalho. E as empresas que contratam de forma irregular, que contratam adolescentes para atividades que não são permitidas ou crianças, essas empresas estão incorrendo em irregularidades trabalhistas, elas estão sujeitas a pagar multas, a sofrer fiscalizações do Ministério do Trabalho, ter também que responder a inquérito civil no âmbito do Ministério Público do Trabalho e também ações trabalhistas na Justiça do Trabalho. Mas só a punição não basta. Para quem luta contra a exploração de crianças e adolescentes, o caminho para acabar de uma vez por todas com o trabalho infantil no país é a educação. E hoje nós estamos percebendo que não basta só dizer, o menor não pode trabalhar. Trabalho para menor de 16 anos é proibido. A sociedade hoje já tem conhecimento, grande parte já conhece. As famílias também. A situação é que os pais precisam trabalhar, a escola não atende, precisamos de escola tempo integral para ocupar as crianças e que o ensino seja de qualidade. Oferecer esse ensino de qualidade, ser capaz de manter alunos longe do trabalho é ainda um desafio para o poder público, mas algumas iniciativas já indicam mudanças. Essa escola ela tem um programa do governo federal que atende as crianças no contraturno com oficinas pedagógicas. Então, eles têm atendimento de letramento, de matemática, de aulas de informática, de capoeira, de jogos, e eles fazem isso no contraturno. E isso a gente percebe claramente que é um atrativo muito grande, porque eles gostam de estar aqui no período contrário ao que eles estudam, fazendo essas atividades. Então, ao invés de estar na rua, ao invés de estar no trabalho, eles estão na escola desenvolvendo. E nós queremos que esse adolescente, essa criança hoje no Brasil, ela tenha um ensino de qualidade, ela se profissionalize e tenha um trabalho digno, uma vida digna.
E no bloco de entrevistas, a coordenadora do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação ao Trabalho Infantil, Kathleen Lima, vai falar sobre os desafios de combater a exploração de crianças e adolescentes em Goiás e no Brasil. O Hora Extra volta já já, não saia daí. Apesar de no Brasil o trabalho infantil ser considerado ilegal para crianças e adolescentes, salvo menores aprendizes a partir dos 14 anos, a realidade continua sendo outra. São mais de 3 milhões de crianças e adolescentes trabalhando ilegalmente. Elas deixam de ir à escola, muitas vezes em regime de quase escravidão, já que muitos desses menores não chegam a receber remuneração alguma. Na entrevista de hoje, nós vamos conversar com a auditora fiscal do trabalho, Kathleen Lima, que é também coordenadora do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil em Goiás, o FEPETIGO. Kathleen, obrigada pela sua presença. E eu gostaria de saber, o Brasil ainda tem 3 milhões e 200 mil crianças e adolescentes trabalhando, de acordo com dados do PNAD e IBGE de 2013. Em 2012, esse número já foi maior, ele era de 3 milhões e 500 mil crianças e adolescentes, o que mostra que houve uma redução de 10%. Essa redução é significativa ou ainda é pequena diante dos objetivos, né, das entidades que lutam pela prevenção e erradicação do trabalho infantil? Obrigada, Márcia, por ter feito esse convite ao FEPETIGO para estarmos aqui discutindo a questão do trabalho infantil, tão importante justamente pela proximidade da data de 12 de junho. Então, o Fórum Nacional, como o Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, entendem que essa redução ainda é muito tímida, porque essas crianças e adolescentes que hoje estão ocupados de forma irregular, estão nas piores formas de trabalho infantil. Estão basicamente em atividades informais, a remuneração é muito aquém do paradigma adulto, né? Considerando mesmo o número de horas trabalhadas, e isso afeta diretamente a condição deles na escola. Então, há sempre um prejuízo muito grande da criança ou adolescente que está em época inoportuna no trabalho, que não está empoderado pela educação e nem capacitado pelos processos de profissionalização. Então, essa criança e esse adolescente no Brasil hoje é um número muito grande e eles estão expostos a uma série de riscos. Portanto, nós consideramos essa redução muito tímida. E a erradicação do trabalho infantil no Brasil, então, é uma utopia? Não, Márcia, não é uma utopia. Nós acreditamos que é possível chegarmos a erradicar completamente em nosso país o trabalho infantil investindo em educação. A estratégia que a OIT, o Fórum Nacional e o Fórum Estadual vem buscando para alcançar esse sonho é, sem dúvida, a educação, fortalecer a educação e ofertá-la em qualidade para todos os meninos e meninas, para que eles possam vivenciar o que é próprio da infância e do adolescente, que é o aprender para ter conhecimento, para chegar ao trabalho devidamente capacitado. Quando se fala em trabalho infantil, é um tema que comove, que mobiliza muitas pessoas, porque pensa-se nas consequências. Uma criança ela é frágil, ela é desprotegida. Quais realmente são as consequências no físico e também na questão mental dessa criança? Essa pergunta é muito importante, Márcia, porque a relação do adulto para com a criança que trabalha é muito complexa. No momento que a criança está trabalhando e aborda o adulto, ela sensibiliza o adulto. Na hora que ela vende a balinha, vende a fruta no semáforo, vende o amendoim no boteco à noite, está na feira como fretista ou como vendedor, o adulto se sensibiliza pelo fato dessa criança estar trabalhando. E se esquece que aquela criança que está ali ofertando um produto ou um serviço a ele, não é a que está sentada num banco de escola. Então, muitas vezes a dona de casa, o advogado, o universitário, vai na noite, compra um produto de uma criança, enquanto a sua está em casa descansando para outro dia ir para a escola. Ou então a dona de casa está na feira comprando um produto de uma criança enquanto a sua está na escola. São relações diferentes, né? Então, a sensibilização que a gente procura despertar nas pessoas é de olhar para essa criança trabalhadora e compreender qual que é o lugar certo dela. Comove a imagem de uma criança trabalhando, sobretudo pela tragédia que está atrás dessa imagem,
que é a ausência da educação. É uma violação de direito, uma grave violação de direito, e que nós temos que estar atentos, sobretudo no momento do consumo, de fazermos um consumo consciente e não aceitar produtos e serviços de criança, para que possamos forçar os adultos a serem os provedores e deixar as crianças viver o que tem que viver. E os riscos que nós temos aí são inúmeros, mais. Como te falei, a atividade que nós encontramos pela ação fiscal com os parceiros da Rede de Proteção Crianças e Adolescentes em situação de trabalho infantil são atividades penosas. Nós encontramos meninos nas ruas, então ali estão expostos à chuva, ao calor, à poluição dos automóveis. Nós encontramos esses meninos em sobrejornada, porque como eles ganham menos que os adultos, eles trabalham mais, sem uso de EPI, de equipamento de proteção individual, porque até o próprio equipamento de proteção individual ele é pensado para uma pessoa adulta, então ele não serve direito numa criança, na hora que essa criança está no trabalho, e às vezes até chega a ter isso à sua disposição, né? Então ela abre mão da proteção para realizar o trabalho, fica mais exposta ainda, e tem as violações que são mais subjetivas, do tratamento áspero, hostil, às vezes do público que aborda essa criança, do assédio até sexual de meninas que ficam no semáforo vendendo, vigiando o carro à noite. Então nós temos todas essas formas de exposição que são violências a essa criança, a essa adolescente, e o risco para a criança e adolescente no mundo do trabalho é sempre superior ao do trabalhador adulto. Então a nossa preocupação é justamente essa, evitar essa exposição que é acentuada, porque o trabalho oferecido à criança e adolescente é o trabalho que o adulto não quer, porque ele é mais perigoso, ele é mais penoso, mais difícil de ser executado. Não, quando pensamos em trabalho infantil, nós não podemos ter uma visão romântica, que a criança está trabalhando protegida, que ali ela está livre da droga, que ali ela está melhor ocupada do que se estivesse nas ruas. O trabalho infantil se dá nas ruas. O trabalho infantil se dá com adultos que não respeitam essa criança. Quais são as piores formas de trabalho infantil? As piores formas, elas estão relacionadas, isso é muito importante a gente saber, no Decreto 6481. Ele foi editado justamente no dia 12 de junho, que é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, e ele enumera lá as atividades, os riscos e os agravos à saúde, no seu anexo. É importante a gente conhecer esse documento, porque ele já é de 2008, né? É um documento que já tem uma certa história, e lá ele relaciona todas as atividades que, pelo grau de risco, são proibidas às pessoas com menos de 18 anos, sobretudo o trabalho doméstico. Então, desde 2008, meninas com menos de 18 anos não podem ser babás, não podem ser faxineiras, não podem ser domésticas, a gente tem que compreender isso. Não pode trabalhar nas ruas, logradoras, são atividades consideradas penosas, proibidas para menores de trabalho infantil. E tem aquelas que estão no campo do ilícito, que é a exploração sexual, né? Que além de ser proibida é crime também. Usar a criança para fazer venda de produtos pirateados, roubados também é crime, é atividade proibida. Para fins de exploração sexual, para fins de venda de armas, são atividades que a própria OIT e a Unicef já elencam, né? Especialmente. Certo, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre trabalho infantil no Brasil, uma realidade que ainda existe e é muito triste. Não saia daí. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje recebendo a auditora fiscal, Kathleen Lima, que é também coordenadora do FEPETIGO. Kathleen, nós falamos das piores formas de trabalho infantil, mas e principalmente que o adulto utiliza a criança e adolescente para que ele faça tarefas, trabalhos que ele próprio não quer ou ele considera arriscado. Não falta uma legislação que penalize esse adulto realmente de forma mais incisiva para que ele não utilize essa criança nessas atividades? Márcia, a legislação existe, mas ela é muito tímida na hora de reprimir o adulto que explora a criança ou adolescente. Nós temos visto uma discussão muito recente a respeito da redução da maioridade penal e a alternativa que a gente oferece para esse desejo de maior segurança pública é que se penalize o adulto que usa como escudo para a sua atividade legal uma criança ou um adolescente. Se penalize com mais rigor, que se olhe para o verdadeiro tomador dessa força de trabalho com a responsabilidade e com a repressão que o Estado precisa
realizar contra indivíduos assim. Então, de fato, a legislação hoje é muito tímida para coibir a exploração de meninos e meninas, sobretudo para o crime, para a exploração sexual. Nós precisamos de uma legislação mais forte para isso aí. E com relação a isso, qual é a atuação do FEPETIGO? Parece-me que ele foi reativado agora em 2013, né? Qual a sua avaliação da reativação, justamente da entidade que você representa, para a mobilização da sociedade em relação à promoção do bem-estar dessas crianças e adolescentes para afastá-las do trabalho infantil e do trabalho de risco? A reestruturação do FEPETIGO foi muito importante, porque nós conseguimos trazer os parceiros que estão atuando na área de defesa dos direitos da criança e do adolescente, para compreender o âmbito da atuação de cada um deles e fortalecer as ações conjuntas. Nós temos desenvolvido inúmeras ações na área da educação, da assistência social, da fiscalização do trabalho infantil, a ampliação das políticas públicas junto com o MPT, junto com o TRT também, na difusão das informações, nas ações de sensibilização. Então, quando fazemos juntos, fazemos melhor. Nós temos amadurecido muitas discussões, o nosso fórum é um fórum muito ativo, ele não é só de deliberação, ele não participa só na construção da idealização das políticas, ele executa as políticas. No dia 12 de junho é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Quais são as ações de prevenção e erradicação do trabalho infantil adotadas este ano pelo Fórum e pelas entidades parceiras? Sim, nós temos inúmeras frentes de atuação, Márcia. A própria Prefeitura assumiu a questão do trabalho infantil como política de assistência social, então seus educadores sociais, seus assistentes já estão percorrendo as feiras de Goiânia, os espaços abertos, feiras, praças e ruas em que são encontradas crianças e adolescentes, identificando, fazendo busca ativa dessa força de trabalho mirim, né? O governo do estado está comunicando através da sua intranet, da sua rede de articulação e nos seus documentos oficiais a campanha por mais educação contra o trabalho infantil. A própria auditoria está incrementando ações de fiscalização na área rural, nos espaços urbanos e também nos espaços informais, né? Muitas ações civis públicas são promovidas pelo Ministério Público do Trabalho contra empregadores que utilizam essa força de trabalho infantil e as ações, as execuções das sentenças estão sendo convertidas a favor das políticas públicas de atenção à criança e adolescente. Então, de várias formas nós estamos cercando essa questão, estamos trabalhando muito próximo com as secretarias municipais de educação e do Estado para conseguirmos uma oferta de educação com maior qualidade para a gente conseguir manter o menino, a menina e o adolescente nosso nas escolas. E quais são os maiores desafios para se conseguir isso? Para se erradicar o trabalho infantil, o maior desafio, Márcia, é ver as pessoas entenderem que o trabalho infantil é um problema e não uma solução. Porque o que alimenta o trabalho infantil é a compreensão, a nossa cultura, de que é melhor a criança estar trabalhando do que estar na rua, do que estar roubando, do que estar usando droga. Então, quando se olha para a criança pobre, e esse olhar ele é exclusivo para a criança pobre, esse discurso que é melhor a criança trabalhar do que roubar, ele é direcionado exatamente à criança pobre. Então, é um discurso bem sectarista mesmo. E nós entendemos que não, que a melhor resposta para o trabalho infantil é a educação. É melhor a criança estudar do que trabalhar. Porque fica uma visão muito curta, do que ou a criança trabalha ou a criança rouba. E nós compreendemos que nosso menino e nosso adolescente, ele é um potencial infinito de talentos, que nós temos que investir nisso. Ter um discurso de mais fé, de mais esperança em nossa juventude, em nossa adolescência, e apostar que quando ele não está trabalhando, ele está estudando e crescendo, para dar a sua contribuição à construção de uma sociedade melhor. A maioria dos adolescentes que trabalham realmente são aqueles que têm menor poder aquisitivo, que realmente têm carência, vivem em estado de precariedade? Os dados da última PNAD de 2013 enfatizam que a baixa renda das famílias é fator sim determinante para a entrada precoce da criança e do adolescente no mundo do trabalho. E como ele ganha menos, ele acaba começando a trabalhar mais cedo, trabalhando mais horas e sacrificando a escola. Então, a primeira perda que nós temos aí é da frequência regular dessa criança à escola e depois a sua evasão quando ele se torna adolescente. E o que nós entendemos é que nós temos que reverter isso. Agora existe um novo movimento, um novo fluxo que nos tem preocupado muito, Márcia,
que é o da oferta de baixa qualidade da educação, levando meninos e meninas mais cedo para o trabalho irregular. Que como o jovem adolescente hoje não está encontrando sentido na escola que lhe é oferecida, ele tem feito a opção de ir para o trabalho como única resposta para a sua vida. Nós precisamos fazer os nossos meninos e meninas, nossos adolescentes e suas famílias voltarem a acreditar na educação. A educação como estratégia de promoção social, a educação como estratégia de desenvolvimento. Nesse sentimento de descrença com a educação, decorrente da baixa qualidade que é ofertada hoje, muitos meninos e meninas estão procurando trabalho. Certo. E o lema da campanha este ano qual é? Contra o trabalho infantil pela educação de qualidade. Nós nos alinhamos com a OIT, com o Fórum Nacional, e estamos levando muito a sério isso aqui em Goiás, desde a reestruturação do nosso FEPETIG em 2013. Eu conversei com a auditora fiscal do trabalho, Kathleen Lima, que é coordenadora do FEPETIGO, sobre a erradicação do trabalho infantil no estado de Goiás e também no Brasil. Kathleen, muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. Sucesso nas ações e na campanha. Obrigada, Márcia. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana. E mais informações sobre o TRT de Goiás, como sempre, você acompanha no Facebook, no Twitter e agora na Rádio Web TRT Goiás.